Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais esta live que nós estamos fazendo sobre gestão de riscos, governança e compliance no judiciário, né? Então, vamos ter aí 4 apresentações em sequência. Eu vou iniciar falando sobre os aspectos de gestão de riscos. Logo depois, o Alexandre Lira vai falar sobre inteligência artificial, tem novidades aí, né? Cássio Ramos pega o tema aí sobre cibersegurança e a gente encerra com o Fernando Neri na parte de proteção de dados, LGPD e toda a parte aí de privacidade. Bom, nós já destacamos, né? Vocês fiquem à vontade, essa live está sendo gravada e ela vai ser colocada no nosso canal, no YouTube. E fiquem à vontade para utilizar o nosso chat para encaminhar dúvidas, perguntas, sugestões e comentários que vocês eventualmente tiverem. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa apresentação falando primeiro do aspecto aí, né, nesse quebra-cabeça do GRC, de governança, risco e compliance. A gente inaugura aí o tema sobre gestão de riscos. E aí eu só quero destacar que o Michael Rasmussen, né, que nós tivemos com ele há muito tempo atrás, quando ele cunhou essa abreviatura de GRC, e ele sempre enfatizou, né, que GRC só tem 3 letras porque o americano gosta de sigla com 3 letras, né? Até porque a gente teria outras dimensões a agregar dentro desse conceito de GRC, por exemplo, a auditoria, a parte de controles internos, a qualidade, está na moda também a questão do meio ambiente aí. Então, todo esse conceito, né, a gente poderia sintetizar aí, que é o grande desafio de que a gente não trate as áreas de forma isolada dentro das organizações e criar aí realmente aí uma possibilidade aí de não ter os feudos, né, de ter uma visão mais integrada em relação a cada um desses temas. E não é assim diferente no judiciário, né? Então, apenas para trazer um resgate histórico, né, da evolução aí dessa história da gestão de riscos, desde lá da sua origem, nas primeiras versões do COSO, né, um COSO voltado mais para auditoria e controles internos, depois o nosso COSO RM, ali que em 2004 tratou específico da questão do Enterprise Risk Management. Naquela época, a grande norma internacional era uma norma australiana, neozelandesa, né, que era 4360, juntou também ali o surgimento da primeira versão do Programa de Proteção de Cartão de Crédito, né, o PCI-DSS, né, toda essa evolução, onde teve a primeira versão da ISO 31000 junto com o ISO Guia 73 ali em 2009, e de lá para cá, né, até 2018, para a gente criar uma referência, né, quando foi a versão da ISO 31000 lançada, a versão atual, corrente, que a gente utiliza, né? Então, a partir dessa data de 2018, né, a gente teve aí uma série de outros eventos, né? A 31000 deixou de ser uma norma única e se tornou uma série de normas. Nós vamos fazer um apanhado bem rápido aqui sobre essas normas, né? O conceito de mentalidade de risco, né? O risk-based thinking, né? Que é um conceito importante que, de uma certa forma, permeia todos os documentos e normas ISO, mas também toda uma forma de tratar o conceito de gestão de riscos dentro das organizações, visando apoiar a tomada das decisões, né? Outras ISOs que surgiram em outras áreas, o Lira vai falar um pouquinho da ISO na inteligência artificial, ISO na cibersegurança, ISO na área de privacidade, né? E o principal aí também algumas regulamentações que já trazem intrinsecamente embutida no seu conceito a ideia de uma visão de risco, né? Então, alguns assuntos, né, e temas como o tema de proteção de dados pessoais, ou mesmo o tema de inteligência artificial, onde na impossibilidade, né, que se tem de projetar esse futuro, que é muito dinâmico, né, e muito flexível, né, traz-se a ideia aí de que você precisa, no caso aí das proteção de dados pessoais, mapear as operações de tratamento e identificar aquelas que são mais arriscadas, né, ou mais de alto risco. Idem para a inteligência artificial, os sistemas de inteligência artificial também devem ser classificados. E nós vamos falar bem rapidamente sobre isso aqui nessa pequena live, né? Então, utilizando aí como referência a norma 31000, né, que é a grande norma de gestão de risco, não faz sentido a gente falar de gestão de riscos sem
fazer referência à norma ISO 31000, que é uma norma simples, né? O pessoal que conhece, uma norma de apenas 20 páginas, né? Mas é como um perfume francês. É uma pequena norma, mas que tem um grande conteúdo, né? E que eu diria assim como uma grande novidade que trouxe a ISO 31000 e todo esse conceito aí da mentalidade baseada em risco, né? Ou mentalidade de risco, é que na evolução da visão empresarial, a gente poderia dizer aí do Homo sapiens migrando aí para um Homo riscus managens, né? Onde nada mais é no mundo executivo, a gente possibilitar a tomada de decisões em todos os níveis, nível estratégico, tático, operacional, utilizando como base essa mentalidade de risco, essa visão de risco, né? Então, aqui no Brasil, a ISO 31000 ela é apoiada pela ABNT, né? Eu tenho a honra e o prazer aí também de coordenar a Comissão de Estudo Especial de Gestão de Riscos aqui no Brasil da ABNT, que é a responsável por desenvolver a ISO 31000, né? Nós participamos desse processo desde lá do início, né? Então, nós estamos falando de 2005, antes da norma quando ela começou a ser desenvolvida. Lá se vão aí 20 anos de desenvolvimento, né? E também 20 anos de celebração da criação do nosso comitê aqui na ABNT, que é o comitê responsável por apoiar a ISO internacional no desenvolvimento das normas de gestão de riscos e também de gestão de continuidade de negócios, o GCN. É um tema que está muito ligado ao conceito de risco, né? Especificamente aí os riscos na área de continuidade. Essa norma ISO 31000, e junto com outras série de normas aí que a gente poderia dizer do conjunto da 31000, ela é desenvolvida internacionalmente por um comitê técnico, que é o Comitê 262, né? E, como eu falei, existem várias outras normas que, de uma certa forma, complementam de uma forma mais específica a 31000, que é uma norma genérica, né? Então, temos aí, por exemplo, a 31010, que é uma norma que tem várias técnicas, 42 técnicas aí para se fazer avaliação de risco. A 31022, né? Já que a gente está num tema do judiciário, muitas empresas não conhecem, mas deveriam conhecer e utilizar, né? Que é uma norma com orientações para a gestão do risco legal, né? Não é uma norma de compliance, embora o não atendimento de leis e regulamentações, não atender o compliance, seja um tipo de risco legal, mas também existem várias outras questões, como riscos de contratos, né, e outras abordagens. A 31030 é uma norma interessante sobre gestão de riscos de viagem, né? Então, principalmente, ficou bastante famosa quando teve aí na época aí da pandemia, né, os problemas aí de viajar. A 31050, que é uma norma que dá apoio também à questão dos riscos emergentes, né? Ou a questão de criar mais resiliência para as organizações. Então, é um conjunto de normas específica da série 31000, mas também, como eu falei, a influência para que outras normas sejam desenvolvidas usando um alinhamento e os conceitos da própria 31000. Então, eu cito aqui, acho que o Cássio Ramos vai falar um pouquinho mais adiante para vocês sobre a ISO 27005, que é uma norma específica de gestão de riscos em segurança da informação, né? Então, ela traz uma grande novidade, né? Que são as duas diferentes abordagens para nós lidarmos com gestão de riscos dentro da organização. Uma abordagem mais corporativa, né? Que é essa abordagem baseada em eventos, top-down, de cima para baixo, de uma visão de negócio até um detalhamento ali em termos de ativo, e uma visão mais tradicional da segurança da informação, que é uma visão bottom-up, né? Onde parte de baixo ali dos ativos, de toda a infraestrutura da organização, até que a gente consiga desdobrar isso numa visão mais de negócio, numa visão que apoia o negócio da organização. Em termos de leis, né, a gente não pode deixar de fazer referência à LGPD aqui no Brasil, que é uma lei inspirada no GDPR europeu, que traz dentro do seu conceito a ideia de que é uma lei baseada em risco, né? Então, a LGPD ela faz citações explícitas, né, ao conceito de risco, né? Inclusive, ela tem toda uma questão baseada em risco, né, que é a ideia de um conceito de alto risco, né? Então, operações de tratamento de alto risco, eles têm um tratamento diferenciado, exigem um RIPD, exigem alguns relatórios, né? Até essa semana eu publiquei na segunda-feira um artigo exatamente sobre esse conceito de alto risco, né? Até porque muitas vezes, dependendo da área de atuação, de segmento, existem definições diferentes, né? Então, o que é exatamente alto risco, né? E como agir diante desse alto risco, né? A gente poderia dizer assim que alto risco é aquela faixa amarela ali do metrô, né? Ou aquela faixa vermelha de não ultrapasse, né? Porque se você ultrapassar,
de fato, ali provavelmente você está lidando com incertezas que podem ter impactos muito grandes e consequências nos objetivos, né? Então, o conceito de alto risco ele é importante, né? E a implementação da ISO 31000 para atender a LGPD ou para atender privacidade, né? Existe uma norma específica da ISO, né? Que é a 27557, é uma norma específica de como aplicar a ISO 31000 na gestão de riscos de privacidade organizacional, ela é 100% alinhada com a ISO 31000. E outra lei importante, né? Lá fora a gente tem a lei europeia de inteligência artificial, mas o nosso PL 2338 aqui no Brasil, né, também, que visa a regulamentação de sistemas de inteligência artificial, ele traz no seu bojo de novo essa mentalidade de risco, né, onde diz que alguns sistemas de IA devem ser classificados como de alto risco. Olha o alto risco aí de novo, né? E aí, sendo de alto risco, nós temos toda uma necessidade aí de um tratamento especial, uma questão de reporte, uma questão até específica. Então, já que a gente está falando um pouco sobre normas ISO, acho que o Alexandre Lira vai abordar um pouco mais em detalhe, né? Mas a ISO 23894 é exatamente uma norma de gestão de riscos em inteligência artificial que segue 100% a ISO 31000, né? Então, diz lá que os sistemas de IA podem introduzir riscos novos ou emergentes, com consequências positivas, é claro, a gente vê quantos benefícios que a IA traz para as organizações, mas também negativas nos objetivos. Então, alguns cuidados especiais com a questão de ética, discriminação, tudo isso aí na 23894, que, de novo, eu até atualizei aquela imagem ali da mentalidade de risco, né, onde a gente parava no Homo Riscus Management, porque cada vez mais essa tomada de decisão corporativa ela é feita utilizando-se de sistemas, no apoio de algoritmos, né? Então, a gente tem ali o Homo Riscus Automatus, né? Onde a automação ela apoia a tomada de decisão, até, quem sabe, o Homo Riscus Integrated, né? Onde você tem situações de carros autônomos, né? Ou a própria IA que age e toma decisões sozinha, né? Então, uma preocupação de gestão de riscos, porque vem novas regulamentações a caminho, né? Na Europa também, para o setor financeiro, existe a regulamentação DORA, né? Que lida sobre resiliência organizacional, cada vez mais a sociedade apoiada em sistemas digitais. Então, também eu diria que são regulamentações com esse viés, com essa ideia, com essa mentalidade de regulamentações e leis baseadas em riscos. Para fechar, aproveitando aí essa onda que teve um pouco tempo atrás aí sobre os bebês reborns, né, que eram aquelas crianças que não eram crianças, porque eram bonecos e bonecas, né, que fingiam ou pareciam, espelhavam a realidade, mas eram apenas bonecos, né? E aí esse artigo de gestão de riscos reborn era exatamente uma metáfora, uma analogia que muitas vezes as empresas, as organizações, os tribunais eles têm uma gestão de risco para inglês ver, vamos dizer assim. Eles aparentemente têm uma gestão de risco, mas é uma coisa burocrática ou algo que realmente não funciona ou que não agrega valor. E a gente sabe que, na verdade, essa é uma peça-chave, né? Então, gestão de riscos, se ela não for bem implementada dentro da organização, a gente tem problemas na auditoria, que é auditoria baseada em risco, os controles internos que deveriam ser controles que tratam os riscos, eles passam, na verdade, a não ter nenhum vínculo com a questão dos riscos corporativos, e a gente vai ver temas específicos onde a gestão de riscos, na verdade, ela é um grande influenciador para a tomada de decisão. Então, a mensagem que fica final em relação a um dos grandes riscos, né, dentro do judiciário, né, seria o risco de não gerenciar risco, né? Então, como linha geral aí um checklist, né, muito importante, principalmente na orientação das normas, né, adotar uma abordagem sistemática, né, criar realmente um sistema, um processo, uma estrutura sistematizada para a gestão de risco, né? É fundamental uma política de gestão de risco corporativa, né, que sirva como uma bússola, um norte para toda a gestão de risco na organização. Essa política e todas as ações, elas precisam do envolvimento e o comprometimento da alta direção, né, para que defina papéis, aloque recursos, e a partir daí, sim, né, podemos colocar essa abordagem sistemática em funcionamento, avaliando os riscos, né, e para cada risco, criando planos de ação para melhorar os controles existentes, ou muitas vezes para implementar novos controles para tratar esses riscos, e o tempo inteiro, porque gestão de riscos é dinâmica, a gente acompanhar, monitorar a mudança no contexto, a mudança nas regulamentações, a mudança na tecnologia,
sem reinventar a roda, né? Adotar as melhores práticas é fundamental, então por isso que a referência das normas internacionais, especificamente as normas ISO, são uma grande contribuição para que a gente possa estar em conformidade com as leis e regulamentos que, de alguma certa forma, tratam ou exigem a gestão de riscos, como também, de fato, a gestão de riscos agregar valor na tomada de decisão, que é a essência que se imagina. Então, como só uma melhor prática é importante, né? A Módulo tem um software que é o Enterprise Risk Manager, né? Então a gente tem todo um processo de automatização que é uma grande tendência. A gente sabe da dificuldade das organizações em controlar os seus fluxos de trabalho através de planilhas, documentos em Word ou PDF, ou onde ficam guardados esse material em diretórios, em pastas, né? Então, a automatização da gestão de risco, eu diria que é uma das melhores práticas, mais importantes, não só para economizar custo, trazer qualidade, trazer produtividade, eficiência, mas principalmente para poder criar esse padrão aí, essa sistematização. Então, era isso, eu deixo já como referência também, peço até para a Giovana, o pessoal copiar aí no chat para vocês a referência da newsletter, né? Toda semana eu costumo publicar, falei de alguns artigos aqui, gestão de risco reborn, falei sobre alto risco, né? Então fica aí o convite para que vocês assinem essa newsletter, né? Onde a gente está sempre falando de algum tema de gestão de risco na prática, né? E como podem ser aplicados dentro das organizações. Obrigado, pessoal. Eu passo agora a palavra para o Alexandre Lira e já fica o convite para que vocês encaminhem aqui no nosso chat dúvidas, perguntas, considerações, e ao final, então, das apresentações, nós iremos aí tentar responder a todos aí a contento. Muito obrigado, pessoal. Alexandre Lira, é com você. Opa, Alberto, obrigado a todos. Bom, mandar um cordial abraço aos amigos, clientes aí que estão agora, nesse momento, participando conosco, e dizer que é um prazer falar um pouco sobre gestão de risco, governança e conformidade em relação ao aspecto de sistemas de inteligência artificial que foram desenvolvidos, que estão em desenvolvimento, que já estão em teste, em operação e etc., baseando, então, as melhores práticas para isso. O meu tema é falar um pouco sobre essas três dimensões, mas também dar um pouco ênfase na resolução CNJ, número 615, recente, né? Que tem lá as características dos sistemas de IA, que a gente sabe que tem que ser eficiente, mas também transparente, tem que ter justiça, uma dose de auditabilidade, que é importante. Ou seja, o cerne dessa resolução é a centralidade do ser humano. Tanto que é interessante quando, por exemplo, um juiz vai proferir uma sentença, se eu pegar essa palavra sentença, ela é derivada do latim sententia, do verbo sentire, ou seja, sentir, perceber, interpretar, que são características da capacidade humana, né? Então, por isso, da questão da importância da auditabilidade também. E aí, eu pegando um pouco a literatura, o livro, por exemplo, 1984, de George Orwell, tudo bem que ele foi escrito em 1949, não tinha essa ideia de inteligência artificial, mas traz uma reflexão sobre o controle totalitário por meio da tecnologia. Lá no livro, inclusive, ele tem um sistema chamado teletela, né, de observação, controle, etc., que traz o risco de a tecnologia ser usada para aniquilar assim, a autonomia, a privacidade e até a realidade factual, né? Então, a IA não pode operar de forma independente, que é o grande tema, né? Bom, só abrindo parênteses e parabenizando, inclusive, as pessoas que participaram dessa premiação, né, que do Tribunal de Justiça do Paraná, é uma solução da módulo de gestão de risco, conformidade e auditoria que foi implantada, e o pessoal da auditoria interna foi vencedor, então, do Prêmio Nacional do Fórum Anual de Auditoria do CNJ, né? Inclusive, a gente tem esse mesmo sistema em outros tribunais, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Ceará, alguns tribunais regionais
do trabalho, inclusive presentes aí na live e assim sucessivamente. Bom, só abrindo esse parênteses, e eu vou apresentar nos próximos slides as nossas soluções e métodos de riscos, conformidade, privacidade, segurança cibernética em IA, orientada, assim, por um vasto conjunto de normas técnicas e legais que a gente sempre observa na hora de desenvolver nosso método e a nossa solução. Bom, existe um painel público do CNJ que traz uma pesquisa sobre os projetos, as iniciativas, os sistemas de inteligência artificial. No caso mais recente é de 2024. Note aqui que eu tenho 98 projetos, sistemas respondidos, né, de 58 tribunais diferentes, estaduais, militar, federais e assim sucessivamente. E, inclusive, existe um Comitê Nacional de Inteligência Artificial do CNJ, do Judiciário, que é composto lá por mais de 20 membros, CNJ, OAB, promotores, etc., que tem a finalidade de fiscalizar e auditar, né? E dizer quais são as ferramentas que podem ser utilizadas ou não, e também classificar alguns níveis de risco, que eu vou explorar daqui a pouquinho. Então, essa plataforma Synapse está, inclusive, disponível no PDPJ, traz uma lista de projetos, ou seja, modelos de sistemas, um catálogo de sistemas de IA, que podem ser, inclusive, utilizados por diversos outros tribunais. Então, por hipótese, é só o campo das hipóteses. Vamos supor que o Tribunal de Justiça do Paraná desenvolveu um sistema de IA para minuta de sentenças, para agilizar a minuta de sentenças. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, por hipótese também, fez um sistema de transcrição de testemunhas em audiências, por exemplo. Então, nessa plataforma você pode observar e ver a classificação dos riscos, inclusive dos tipos de riscos existentes. Então, é um cadastro nesse sistema que o sistema que já está em desenvolvimento, inclusive, já precisa ser cadastrado nesse sistema. E aí ele traz uma pesquisa bem interessante, por exemplo, quando cita as principais preocupações em relação à ética, na relação com o desenvolvimento e uso da IA. Eu destaco aqui a violação de privacidade, que tem tudo a ver com a LGPD, que o Fernando vai abordar, os vieses dos algoritmos, né, também, que é uma grande preocupação, e a questão das responsabilidades e prestação de conta em relação às decisões equivocadas, às alucinações da IA e assim sucessivamente. Outro dado importante, que eles citam os desafios dessa integração, né? E aí, destaque para a preocupação, mais uma vez, com privacidade e segurança da informação em 24% dos casos. E para terminar, olha que interessante. As pessoas responderam sobre os tipos de licenças de uso de IA generativa. E nessa pesquisa apontou-se, por exemplo, que não há uma centralidade, uma centralização de licenças. Então, 76% dos casos, eles usam sem essa centralização do tribunal. Então, utilizar o e-mail pessoal, até mesmo o e-mail funcional, tendo uma versão paga, uma versão gratuita, isso corresponde a 76%, ou seja, não há uma centralização. Inclusive, no artigo 19 da própria Resolução 615, no parágrafo 2º, fala que quando o tribunal não oferecer essa solução corporativa de IA, será facultado ao magistrado, ao servidor, a contratação direta. Então, isso está trazendo um risco realmente para que você não tenha o controle. Bom, para falar um pouco sobre a conformidade com a própria resolução, lógico, essa resolução é aplicada ao judiciário, mas tem várias outras pessoas aqui que não são do judiciário, mas que podem observar essa resolução como uma melhor prática, já inclusive que ela tem muito relacionamento com o regulamento da União Europeia sobre inteligência artificial. Mas explorando um pouco essa resolução, a gente nota que ela traz regras e organiza essas regras em essas dimensões aqui, regras para desenvolvimento, para governança, para auditoria, monitoramento e uso, sempre de sistemas respeitando o ciclo de vida. Então,
o sistema que está em concepção, está em desenvolvimento, em teste, implantação, ou já está em monitoramento ou adaptação. Então, o sistema de IA, além de promover essa inovação, ela precisa nascer seguro, transparente, isonômico e ético, é o que diz o artigo 1, por exemplo, da resolução. E é curioso que se eu pesquisar, por exemplo, se vocês pesquisarem, por exemplo, na própria resolução, as palavras deve, devem, deverá, deverão, ou seja, aquilo que a gente precisa enquanto responsável no tribunal para implantar essas regras, se pesquisar, tem 91 ocorrências em relação a essas regras, né? Então, eu tenho que pegar isso tudo e transformar em um conjunto de controles para que eu possa verificar a conformidade, implantar um plano de ação e o plano de ação desenvolver projetos para aderência. Por exemplo, as soluções de inteligência artificial devem ser auditadas. A questão da auditabilidade é importante, à luz da segurança da informação, por exemplo. Os tribunais deverão implementar mecanismos de auditoria, ou seja, não dá para o sistema ser muito autônomo, tem que ser auditado continuamente. Os dados deverão ser anonimizados, muito a ver com a proteção de dados, a privacidade. Os tribunais deverão implementar mecanismos de curadoria, olha a parte humana aí, para que eu possa verificar a saída, por exemplo, desses sistemas de IA. E os tribunais deverão, por exemplo, definir o seu grau de risco, o grau de risco dos sistemas, que são baseados, são diferentes dos riscos que a gente está acostumado a lidar. Por exemplo, o Roberto falou do artigo de risco alto, mas aqui, por exemplo, ele fala de risco excessivo, risco alto, risco baixo. Já já eu vou falar sobre isso. Bom, o que ele faz aqui? Ele pega todos esses controles e organiza esses controles em grupos de controles e as fases desses grupos de controle. Então, por exemplo, governança e responsabilidade, eu tenho que instituir uma estrutura de governança, grupo de trabalho, comitê, elaborar e publicar uma regulamentação interna, um conjunto de normas, diretrizes, procedimentos, definir claramente papéis e responsabilidades, que tem sempre uma bola dividida, por exemplo, na transparência, informar os usuários sobre a utilização, ou manter a documentação detalhada desses modelos, ou então garantir que todo o processo de coleta, tratamento e uso, enfim, são vários controles que são organizados nesse sentido. E o que a gente fez? A gente pegou toda essa resolução, então formatou uma base de conhecimento para que as pessoas pudessem acompanhar tanto a conformidade quanto a implementação dessa não conformidade, que traduz um plano de ação e assim sucessivamente. Então, aqui é um sistema que controla todos os itens dessa resolução, por exemplo. A boa notícia é que o artigo 1, lá no seu parágrafo 5º, fala de criar incentivo para quem realmente adotar a norma, adotar a resolução, premiando, priorizando o investimento e assim sucessivamente. Bom, caminhando para o final, a questão da gestão de risco é importante. Inclusive, curiosamente, teve uma fala do presidente da ONU agora recentemente, onde ele fala que para mitigar os riscos da inteligência artificial, apostamos na construção de uma governança multilateral, trazendo para o ambiente corporativo, organizacional, esse multilateralismo é multilateralismo entre as áreas, compliance, risco, área de segurança da informação, privacidade e assim sucessivamente. Então, você note aqui que existe uma vasta documentação em relação a riscos de inteligência artificial, seja da Microsoft, seja mais técnico em relação ao ASP, ou então a própria ISO, NIST, enfim, é um conjunto grande de documentação. Para terminar em relação à privacidade, só trazer rapidamente... desculpa, deixa eu só falar uma coisa que é importante em relação a esse risco, que a resolução fala de risco excessivo, ou seja,
É vedado o uso de sistema de inteligência artificial se tiver classificado como uso excessivo. Por exemplo, tem uma ferramenta que não permite revisão, é risco excessivo, não pode ser usado. Que usam perfis pessoais, traços de personalidade, por exemplo, até para a decisão trabalhista, também não pode. Ou que são classificadas as pessoas, ou seja, reconhecimento, por exemplo, né, reconhecimento de uma emoção a partir de um dado biométrico, né, analisar pessoas em audiência, e tudo, isso tudo é vedado e eu não posso utilizar. Mas tem outro tipo de risco, que é o risco alto, que é vedado, por exemplo, o uso de IA generativa privado ou externo. Então, por exemplo, se eu for usar ChatGPT, Gemini, para atividades de alto risco, isso é vedado. Então, usar o ChatGPT em um processo para analisar, por exemplo, conteúdo de uma prova testemunhal, uma perícia, e dar um resultado, isso é classificado como risco alto. Nesse sentido, isso é vedado, por exemplo. Bom, em relação à privacidade, é a questão da proteção de dados, né? Ou seja, a IA não pode compartilhar os dados. Então, nem para treinamento do modelo. Então, por exemplo, a IA que nunca usa dados de usuários, é o Copilot, o Perplexity, o Notebook LM, eles pode usar porque ele não usa dados de usuários. Mas os que podem usar Claude, por exemplo, que vem desativado por padrão, aí você pode utilizar, e o Gemini e o ChatGPT, que tem que desativar no compartilhamento de dados, né? E o que são vedados por exemplo, DeepSeek e humanos, esse é vedado porque eles compartilham dados pessoais, dados na atividade judicial, por exemplo, né? Então, para terminar, a gente tem estudado muito o caso, feito treinamentos, inclusive, na nossa Universidade Corporativa Módulo, tem 42 treinamentos de inteligência artificial para ajudar vocês a fazer a melhor gestão do uso da inteligência artificial. Ok, pessoal, muito obrigado. Passo agora para o Cássio, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Cássio Ramos e nós vamos falar um pouquinho agora sobre segurança cibernética, né? No contexto aí da apresentação. Vou contar uma história, né? Falar sobre os principais frameworks e aí detalhar aqueles que, vamos dizer, que têm mais relação com o que o mercado tem sugerido ou pedido, né? Que é a 27001, a 27002 e a 27005. E como eles se integram. Então, aqui são notícias recentes aí no Judiciário. Todas essas aí, ou desse ano ou do ano passado, né? Então, a SPJ volta a ser alvo de ataques cibernéticos e seu portal fica instável, né? Um ataque de negação de serviço. Hacker diz que Carla Zambelli, uma deputada, mandou invadir o sistema do CNJ. Polícia Federal mira a quadrilha que invadiu o sistema do CNJ para soltar presos. Vazamento expõe dados de 11 milhões de chaves Pix no sistema do CNJ. Então, essa é uma historinha, né? Então, é uma história verdadeira, óbvio, né? Mais de 11 milhões, isso aconteceu por volta de junho desse ano. Então, mais de 11 milhões de chaves Pix tiveram dados relativos a essas expostas. Esses dados foram, vamos dizer, foram expostos a partir de um sistema, o SysBajude, que é um sistema, é uma plataforma utilizada pelos juízes, né, para requisitar informações financeiras de pessoas, né, e determinar bloqueios de ativos em processos judiciais. Então, é uma ferramenta de uso dos juízes, ela é uma ferramenta operada pelo CNJ e em parceria com o Banco Central. Esse incidente ocorreu aí, então, em meados de julho, e afetou mais de 11 milhões de registros. Segundo os órgãos, né, o CNJ e o próprio Banco Central, as informações que vazaram foram informações, vamos dizer, eu vou botar entre aspas, com pouca relevância. Nome do titular, chave Pix, nome do banco, número da agência, número de conta. Ele informa que os dados sensíveis, como senhas, saldos ou extratos, não foram comprometidos. O CNJ, então, afirma que o problema foi identificado e rapidamente corrigido e que o sistema
então passou a operar normalmente. Apesar dos dados expostos não permitirem movimentações financeiras, existiu o alerta do CNJ de que a exposição de dados podia facilitar tentativas de golpes e fraudes. Então, ele recomendou atenção redobrada a mensagens, ligações suspeitas, e o órgão também informou, né, à época, que ele não entraria em contato com as pessoas que foram afetadas, nem por e-mail, nem via SMS, nem por telefone, e que ia disponibilizar, então, em breve, no seu site, uma ferramenta para que os cidadãos pudessem consultar e saber quem foi ou não afetado por esse vazamento. Enfim, então, a Polícia Federal e a Autoridade Nacional, a NPD, foram notificadas sobre o caso. O Banco Central classificou esse incidente como de impacto baixo, optou por divulgar o ocorrido por conta da transparência e a informação, vamos dizer, se tornou pública de quem foram as pessoas impactadas. O que isso nos mostra, né? O desafio dos gestores, hoje, gestores não só de segurança da informação, como gestores corporativos, e especialmente os gestores de segurança da informação, segurança cibernética, privacidade de dados, eles têm grandes desafios, né? O aumento da exposição. Todos nós e todas as empresas hoje estão super expostas na internet. Não só as empresas, como os dados corporativos, sejam por estar em nuvem, sejam por serem publicados, postados e informados nas inteligências artificiais, ou seja, existe uma exposição muito violenta. Convergência. Tudo converge para o mundo digital. Vamos dizer, em termos técnicos, tudo convergiu para a pilha de protocolos TCP/IP, ou seja, tudo converge para sistemas de informação que trafegam esses protocolos. Existem enormes problemas tecnológicos de integração entre as ferramentas e uma grande quantidade de legislação. A gente tem LGPD, a gente tem GDPR, PCI DSS para quem trafega dados de cartão de crédito, frameworks de controles, ISO 27000, 27001, 27701, NIST, SIS e várias outras. Então, o desafio é esse. Qual é o ponto em comum que a gente tem? É abordar esse problema numa abordagem baseada em riscos. Então, não é que seja a solução, mas é o direcionamento, é a gente enfrentar esse problema pensando sempre com enfoque em riscos. E esses frameworks que estão expostos aí, depois eu vou escolher alguns para a gente dar só uma ampliada, né, colocar uma lupa, eles têm como base a ISO 31000. Então, nós temos lá em cima a ISO 31000, que é a ISO de gestão de riscos. Então, ela é uma ISO genérica, ela trabalha com riscos sobre qualquer domínio, não tem nenhuma especificidade, e essa ISO ela fica extremamente alinhada com a ISO 27005, que é uma ISO de gestão de riscos, mas essa já focada em riscos de segurança da informação e privacidade. Abaixo dessa, mas não desalinhada, muito pelo contrário, alinhada, nós temos os frameworks de programas, que são esses frameworks aqui. Então, a gente observa a ISO 27001, que prevê o estabelecimento de um sistema de gestão de segurança da informação, e o NIST CSF. Então, esses dois frameworks interpretam o problema de segurança da informação de forma multidisciplinar e propõe uma solução de governança para isso. Aqui na esquerda do slide, nós temos as ISOs de controles. Ou seja, como eu faço esses dois frameworks aqui funcionarem? Eu preciso de controles que são aplicados a esses frameworks. Então, nós temos aqui, por exemplo, o Código de Práticas, que é a ISO 27002, e o SIS versão 8. Esses dois fornecem controles para que os programas de segurança da informação ou o estabelecimento de um sistema de gestão de segurança da informação possa ser efetivo.
Aí vamos falar um pouquinho sobre a ISO 27001, né? ISO 27001, então, é segurança da informação e segurança cibernética, espaço cibernético mais segurança da informação, que abrange também, vamos dizer, o dentro de casa, sistemas e proteção à privacidade. Então, em 2023, houve uma mudança, houve uma atualização da ISO 27001, que, na verdade, foi uma atualização pequena em termos da ISO, mas foi uma atualização maior em termos do anexo A, que tem relação com a ISO e que fala sobre os controles, que são detalhados na 27002, e para se adequar, primeiro, a sistemas de nuvem, segurança cibernética, se adequar a trabalho remoto, tendo em vista a pandemia, e outras adequações que foram feitas nessa ISO. Aqui, quando a gente observa, a abordagem da ISO é uma abordagem de processo, tendo um PDCA bem rígido, né? E que roda o tempo inteiro. Visa estabelecer um SGSI, um sistema de gestão, depois do estabelecimento, implementar esse SGSI, monitorar aquilo que está sendo feito e revisar, e manter e melhorar. Então, esse PDCA ele permanece girando o tempo inteiro, ele permanece em funcionamento o tempo inteiro. Na entrada do processo existem as expectativas, né, e requisitos das partes interessadas para a segurança da informação, e aqui na saída do processo eu tenho a segurança da informação dirigida. Quando a gente observa um pouquinho mais dentro da ISO, a gente vê que a ISO ela tem cláusulas, né? Então, as cláusulas de 4 a 10 são cláusulas obrigatórias para quem quer se certificar. Só quem quer se certificar usa a ISO, porque a ISO 27001 é uma norma certificável. Não, você pode utilizar a ISO 27001 sem a necessidade de se certificar. Mas é importante entender que essas cláusulas são obrigatórias, porque sem isso o PDCA ele não consegue rodar de forma plena. Então, observando aqui, primeiro, cláusula 4, contexto da organização. Toda organização precisa de uma definição de contexto. Então, um órgão do Poder Judiciário é diferente de um órgão, por exemplo, da área de petróleo. Então, é claro que precisa ser definido um contexto da organização para que, a partir daí, a partir desse contexto, exista um escopo, e nesse escopo a gente vai trabalhar a segurança da informação. A cláusula 5, ela também é obrigatória. Todas as cláusulas obrigatórias, elas têm na norma o verbo deve. Então, deve ser implementado alguma coisa. Cláusula 5 é o apoio da liderança. Sem apoio da liderança, não existe um sistema de gestão de segurança da informação. A cláusula 6 é o planejamento. Então, agora é o momento de planejar como a segurança da informação vai acontecer. Cláusula 7, apoio. São outros departamentos ou outros setores da empresa que trabalham em conjunto com o time de segurança da informação para que a segurança da informação funcione de forma plena. Cláusula 8 é como a segurança da informação vai operar no dia a dia, é o chão de fábrica. Cláusula 9, avaliação de performance, ou seja, quais são os indicadores que precisam existir para que a gente consiga monitorar. E cláusula 10, a gente está falando de melhoria, ou seja, depois que esses indicadores são coletados e apresentados a quem tem direito, existem decisões de melhoria. Esse PDCA fica o tempo inteiro em funcionamento, ele não para. Nós temos aqui na Módulo, nós temos um software chamado 27K Manager, que ele automatiza todo o processo, tanto de certificação como de gestão de segurança da informação, ou seja, do estabelecimento e da manutenção e melhoria de um SGSI. Então, o software se chama 27K Manager e a gente tem alguns clientes aí que usam esse software, alguns sendo certificados e outros não tendo, vamos dizer, nem a pretensão de ser certificados, mas existe vamos dizer, a demanda, né, a necessidade de ter a segurança da informação bem gerenciada. A 27002, que é o que a gente chama aí de código de práticas, né, ela tem os controles de segurança da informação que são
detalhados aqui na 27001 que devem ser implementados, que são detalhados na 27002, a serem implementados na 27001. Aqui, a 27002, ela não é uma norma certificável. Então, aqui, o verbo que existe é o verbo convém. E o anexo A também da 27001, os controles contêm o verbo convém. Então, não é o deve, e sim o convém. Essa norma ela é dividida em 4 tipos de controle, né? São 93 controles ao todo na norma, 37 organizacionais, são aqueles mais vocacionados à gestão, à governança, à documentação, 8 controles vocacionados a controles de pessoas, contratação, processo de contratação, processo de demissão, treinamento, capacitação das pessoas no assunto, 14 controles físicos, que têm relação, vamos dizer, com a segurança física do ambiente corporativo, e 34 controles tecnológicos, que têm relação a controles lógicos de segurança da rede, segurança das aplicações, segurança das estações de trabalho e etc. Aqui um detalhamento desses, né, dos controles organizacionais. Então, por exemplo, um desses controles é o contato com grupos de interesse, órgãos que são interessantes daquela corporação manter o contrato, como se dá a gestão de identidade, direitos de acesso, etc. Controle de pessoa, seleção de pessoal, processo disciplinar, trabalho remoto e outros. Controles físicos, entrada física, mesa limpa e tela limpa, trabalho em áreas seguras e mais alguns. E controles tecnológicos, né? Filtragem na web, segregação de redes, segurança de redes, instalação de software e sistemas operacionais. Então, essas são as categorias e os controles propriamente ditos, que esses, sim, vão ser implementados para que a ISO 27001 possa cumprir o seu trabalho. E a ISO 27005, ela tem relação com segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade, ou seja, todas elas trabalham, vamos dizer, com um escopo muito próximo. Orientações para gestão de riscos, agora de segurança da informação. Então, ela é especializada em riscos de segurança da informação. Um dos maiores objetivos é a convergência, né, da 27005, é a convergência da gestão de riscos cibernéticos e operacionais. Os riscos corporativos ou operacionais, eles já são gerenciados há muito tempo, tem uma nomenclatura comum. Os riscos cibernéticos, eles eram gerenciados de forma um pouco diferente. Então, a 27005, ela veio para exatamente se alinhar os riscos cibernéticos aos riscos operacionais, tendo em vista, né, que o risco cibernético é um tipo de risco operacional segundo a Basileia. Principais mudanças. Primeiro, alinhamento da terminologia com a versão mais nova da ISO 31000. Introdução do conceito de cenário de riscos, para que a gente possa identificar riscos da mesma forma que se identificam, por exemplo, riscos operacionais. E aqui é o cerne da questão, né? A diferenciação entre a abordagem baseada em eventos. A abordagem baseada em eventos já é a abordagem que hoje se faz gestão de riscos corporativos, em que a gente entende o risco de cima para baixo, a partir de um processo e seu detalhamento, os riscos a esse processo, ou algo importante lá acima, e vai detalhando até chegar, vamos dizer, nas partes mais baixas. E a abordagem baseada em ativos, que são os ativos de tecnologia que suportam processos que estão acima. Revisão do conteúdo dos vários anexos e reestruturação para um único anexo. E aqui é só um reforço, né? Então, a gente, basicamente, na corporação, a gente tem dois grandes tipos de ativos, né? São os ativos primários, que são informações ou processos de valor. Exemplo, macroprocessos, processos e subprocessos, consolidados no que a gente chama de cadeia de valor.
A abordagem baseada em eventos, ela pressupõe entendimento desses cenários de risco, e a abordagem baseada em ativos é a abordagem que a gente entende os riscos nos ativos de suporte, que já é uma abordagem feita pelas equipes de segurança cibernética há muitos anos. Ou seja, você entende um ativo e você verifica diversos controles que podem ser implementados nesse ativo. Então, a perspectiva é o ativo. O ativo, vamos dizer, sistema da informação. Quando a gente passa para a abordagem eventos, o ativo em que entra em perspectiva é o ativo de mais alto nível, um macroprocesso, um processo e um subprocesso. Nós temos soluções automatizadas, tanto bottom-up, aqui na tela está bottom-up, mas nós temos soluções automatizadas, tanto bottom-up como top-down, para gestão de ativos, de tecnologia da informação. Também temos para solução de gestão de fornecedores e outras soluções. As duas abordagens, elas são possíveis e elas convivem, vamos dizer, num mesmo sistema, sendo integradas entre si. Eu passo aqui para o Fernando. Obrigado, Cássio. Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Neri. Bom, eu vou procurar falar sobre GRC e a LGPD, né? Eu vou adiantar a conclusão final. É que a LGPD ela não atua sozinha, ela faz parte de um modelo de governança, risco e conformidade. Então, eu vou explicar a LGPD na governança. Parte dos slides eu vou folhear rapidamente, que é só para mostrar para vocês a abrangência que já existe. Não é que vai existir, que já existe. Então, nós entendemos que o processo, né, de LGPD ele não é feito isolado das iniciativas de risco, das iniciativas de governança, das organizações, mas faz parte dela. A NPD, recentemente, fez um acordo, né, com o ICO, que é o regulador do Reino Unido, considerado assim o mais sofisticado. Semana passada a NPD assinou. E no planejamento 2023 a 2025 do ICO, ele coloca essa frase: o ambiente que nós trabalhamos é complexo, se movimenta rapidamente e está sempre mudando. Desde que ele escreveu isso, praticamente toda a apresentação eu uso esse slide, e eu noto que ele está cada vez mais complexo, cada vez mais rápido e cada vez muda mais, com cada vez maior número de atuação, e agora, principalmente, devido à inteligência artificial. Vamos falar de LGPD e governança. A palavra governança está na LGPD. É recomendado, né, um programa de governança em privacidade. Então, a LGPD ela está dentro desse modelo, e tudo que tem de governança no Brasil, 100% do que tem de governança no Brasil, derivam deste documento. Quando a gente fala em governança no Brasil, é necessário ser uma derivada desse documento. Então, esse é o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Ele é publicado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é a organização no Brasil que estrutura o modelo de governança. Aí você fala, não, mas o Código de Governança Corporativa ele fala sobre governança de empresas. Sim, só que o Tribunal de Contas usa esse documento como referência. O Banco Central usa esse documento como referência. A CVM, algumas legislações apontam para esse documento como referência. Então, é como se ele fosse a semente de tudo que se falar em governança corporativa aqui no Brasil. Vou falar de governança em TI, governança em IA, governança em privacidade. Ele sempre vai estar ligado a esse documento. E o interessante, inclusive em termos de posicionamento, a versão mais recente desse documento, ela criou o que ela chama de estrutura de controle, que são 3 áreas: gerenciamento de risco, controles internos e compliance, né, conformidade. E o encarregado, parece que dentro de um modelo desse, ele naturalmente entraria dentro dessa estrutura. O desenho todo é a estrutura de governança. Esse destaque aqui é a estrutura de controles. Então, a gente vê aqui que existe uma área de governança, que é o G, a área de riscos, que é o C,
e talvez o controle interno entraria aqui na área de gerenciamento de risco, e a área de conformidade, que é o compliance. Então, o GRC ela está aqui posicionado. Esse é o documento mais moderno que tem no Brasil de governança corporativa. Aí o Tribunal de Contas, né, ele criou um modelo que ele também separa a governança da gestão, porque a governança não é gestão. Então, a governança ela faz praticamente 3 coisas. Inclusive, eu acho que esse desenho deveria ter a terceira. 1, passa a estratégia. 2, monitora, né, acompanha o accountability. E o 3, toma a decisão. Então, o elemento, né, da decisão são exatamente, por exemplo, uma coisa muito clara que tem isso é quando chega na Petrobras, vai mudar o preço da gasolina, quem decide isso não é a gestão, não é o presidente, não são os diretores, é o conselho de administração, é a governança corporativa que toma esse tipo de decisão. Então, dependendo do modelo da empresa, da organização, a estrutura de governança toma algumas decisões de alto nível, óbvio que não são decisões do dia a dia. Também, né, você pega aí o NIST, ele é como se fosse a ISO do governo americano, né? Ou seja, o NIST é um órgão do governo americano e ele lançou a versão 2, né, do NIST CSF, né, do Cyber Security Framework. Então, ele tinha esse modelo, identificar, proteger, detectar, responder e recuperar, e agora ele criou um modelo de governança. Então, ele criou um anel aqui que une todos os outros domínios e que trata de governança. Então, nota como que a governança está entrando, né, pouco a pouco dentro do ambiente. Na LGPD, existe o artigo 50, né, a seção 2 é das boas práticas de governança. Então, ele diz, você precisa criar um programa de governança em privacidade. Você pode falar, cara, eu nunca escutei falar sobre isso, sobre governança em privacidade. O artigo 50 ele é pouco explorado, vou falar para vocês por quê. Porque ele não está nos cursos que usam como referência o curso americano, o EXIM não tem, o IAPP não tem, não trata esse elemento. A lei europeia, talvez essa seja a maior evolução da lei brasileira comparado com o GDPR, que é exatamente a governança. Então, ele diz isso, você deve criar um programa de governança em privacidade. Você fala, pô, mas vem cá, a NPD está solicitando isso? Vamos ver. Olha só, está aqui, ó. O regulamento do encarregado, ele diz, ó, dentre outras coisas, cabe ao encarregado prestar assistência e orientar sobre, está aqui, ó, práticas de governança e o programa de governança em privacidade. Orientação da NPD, resolução 18. Também, dentro da política interna de proteção de dados da NPD, que deveria servir como referência para todo mundo, está aqui, ó, o encarregado da NPD será responsável por elaborar e submeter ao Conselho de Administração para aprovação o programa de governança em privacidade. Vamos mais. A resolução 19, que fala sobre transferência internacional de dados, também fala as normas corporativas globais deverão estar vinculadas à implementação do programa de governança em privacidade. Mais ainda, também na resolução 18, né, ele fala aqui, ó, opa, esse aqui está duplicado, desculpem. A portaria 761, que institui o Comitê de Proteção de Dados do MGI, né? O MGI, ele distribui as orientações de TI de todo o governo federal. E ele fala aqui, ó, o Comitê de Proteção de Dados compete elaborar o programa de governança em privacidade. Também, na resolução 4 da NPD, que fala sobre dosimetria e sanções, ele também diz isso, ou seja, a política de boas práticas e governança, você deve implementar, né, políticas de boa prática e governança que assegurem o cumprimento abrangente da legislação de proteção de dados pessoais. Está aqui a orientação. Inclusive, ter uma política de boas práticas e governança reduz o valor da multa em 20%. Além disso, né, a parte de transferência internacional, falamos aqui, e também, ó, aqui, num caso aqui orientado para o contexto eleitoral, uma das orientações, esse é um documento feito pelo TSE mais a NPD, ele fala que a importância de implementar um programa de governança em privacidade, ou seja, além disso, esse programa de governança em privacidade, ele também é citado aqui em várias fiscalizações da NPD. Olha só aqui, ó, na fiscalização do WhatsApp, ele fala sobre a orientação de fazer um programa de governança em privacidade.
Numa fiscalização aqui do Jardim Botânico, também ele fala sobre programa de privacidade, e aí o próprio o Jardim Botânico ele tem o seu programa de governança em privacidade. A resolução 1 da ANPD, que estabeleceu a ANPD, ela fala do programa de governança em privacidade, e aqui mais uma fiscalização, né, do INEP, que também fala sobre o programa de governança em privacidade. Então, nota, a governança organizacional, o próprio CNJ fala sobre isso, né? O CNJ tem iniciativas de governança no judiciário, governança no tribunal, governança organizacional, né? Os diferentes tribunais acabam chamando de nomes diferentes, mas o processo de governança ele vai encaixando todas as conformidades. Muito bem. LGPD e o C do GRC, que é a conformidade. Você, bem rápido aqui. O que você é obrigado a fazer para atender a LGPD? Eu vou falar em duas famílias. Primeira coisa, você precisa montar o alicerce, precisa montar a base. O que você precisa fazer? Definir todas as operações de tratamento de dados pessoais. Calcula aí que o tribunal, em média, vai ter umas 400 operações de tratamento de dados pessoais. Eu tenho 400 operações de tratamento de dados pessoais, eu tenho que ter 400 roupas. E aquelas operações de tratamento que tiverem a hipótese legal do legítimo interesse, tem que fazer um teste de balanceamento e um relatório de impacto. E as operações de tratamento que forem de alto risco também precisam ter o seu relatório de impacto. Só para a gente entender. Se eu tenho 400 operações de tratamento, eu tenho que ter 400 roupas. Suponha que 5% das operações sejam de legítimo interesse, mais 20 testes de balanceamento, mais 20 relatórios de impacto. Então, já estamos 440. Suponha que 25%, 100 das operações de tratamento são de alto risco. Você tem que ter 100 relatórios de impacto. Vocês têm isso? Essa é a orientação. Não bastasse ter isso, você precisa ter um processo organizado para atender a regulamentação. Eu vou dividir em 4 fluxos. O fluxo do direito do titular, o fluxo da gestão de incidentes, o fluxo da prestação de contas e o fluxo do Privacy by Design. Nós chamamos isso aqui, essa imagem e mais essa imagem aqui, do core da LGPD. Temos insistido nisso aí, temos batido nisso, e a gente vê que tem muita gente perdendo tempo com outros assuntos para atender a LGBT que não tem nada a ver com isso. Tá? Então, é importante, se vocês quiserem, inclusive, uma apresentação detalhada para o tribunal de vocês, fiquem à vontade, para a empresa de vocês, fiquem à vontade. Então, falamos sobre a governança e a LGPD, falamos sobre a conformidade e a LGPD, vamos falar sobre riscos e a LGPD. Existem 3 tipos de risco na LGPD. Os riscos de conformidade, o risco de você não estar atendendo a LGPD, que é o risco mais sistêmico. O risco que estão dentro das operações de tratamento, que é o conceito de alto risco. E o risco de incidentes, que são os chamados riscos de alta relevância, de alto impacto no titular. São só esses 3, tá? Existem outros conceitos, mas eu diria até que eles são pouco importantes comparados com esses aqui, que são para todas as organizações. O modelo de risco é uma estrutura complexa, tá? De alta complexidade, então tem vários relacionamentos. Essa visão integrada de riscos, né? Ela pode casar o que o Alberto falou da ISO 31000 com o que o Cássio falou da ISO 27005, o que nós estamos falando aqui, a ISO 27701, também, né, o que o Lira falou da ISO lá de gestão de riscos em IA e das regulamentações. A palavra riscos aparece muito na documentação de inteligência artificial. Então, é importante a gente ter esse alinhamento. Então, no relatório de impacto, em diversos lugares, né, é tratado o termo risco. Esse é o texto da LGPD, você vê que o risco aparece muito associado ao relatório de impacto. A NPD diz aqui, quando elaborar um RPD. Aí você fala, quando identificar um tratamento que possa levar a alto risco e a garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais. Está aqui a definição. Além disso, a NPD ela tem uma equaçãozinha, né, para definir como é alto risco. Alto risco é quando atende a um dos 2 conjuntos
de tratamento de larga escala e ou tratamento que possa afetar significativamente interesses de direitos dos titulares, e é um processo de vigilância e controle, tipo vídeo monitoramento, tem tratamento automatizado usando inteligência artificial, é uma tecnologia emergente, ou tem dados sensíveis ou de criança, adolescente e idosos. Eu também acho que a NPD deveria colocar ali, por causa das próprias posições da NPD, e vulneráveis. Então, essencialmente, esse processo de gestão de risco ele é bastante complexo. E dentro do RIPD, lembra que eu falei do RIPD? Eu tenho 400 operações de tratamento, 100 são de alto risco, eu preciso fazer 100 RIPDs. Isso significa que você precisa fazer 100 avaliações de risco também. Existe um modelo aqui de como que você faz. Você descreve o risco, bota a probabilidade, bota o impacto, bota o risco total e assim vai. Bom, além disso, quando você tem definido que a hipótese legal é do legítimo interesse, você também tem o chamado teste de balanceamento, que essencialmente também é uma avaliação de risco e também tem um padrão definido pela NPD. A questão do risco, né, também está ligada à comunicação de incidente, que você fala risco ou dano relevante aos titulares. Porque risco, né, assim, é de 1 até 99. O 0 não é risco, ainda não aconteceu, e o 100 também não é risco, é uma ocorrência porque ou é uma materialização, porque o 100 já aconteceu. Então, o que está em risco é entre 1 e 99, por exemplo, sendo mais simplista. Então, aqui, ó, se o incidente, e a própria a NPD, ela tem nessa resolução a definição de como você calcula, né, como você diz se acarreta risco ou dano aos titulares. Aí aqui também, na resolução 15, né, ele também trata a questão dos riscos associados ao incidente. Então, todos esses modelos estão realmente associados. E a gente pode ver também que no artigo 50, né, da LGPD também fala sobre a mitigação de riscos, sobre a avaliação de impacto, de risco à privacidade e assim por diante. Nota aqui, atenção para os encarregados aqui, que o guia do encarregado ele também determina, né, dentro do seu modelo, a avaliação de riscos. Né? Então, nós podemos enxergar aqui, ó, aonde estão os riscos dentro do artigo 16, que é o mais importante da gestão de risco do encarregado. Incidentes cibernéticos, o que está no regulamento de comunicação de incidente, fazer o ROPA, você precisa de risco, o RIPD, você precisa de risco, as medidas de segurança também estão associadas a risco, as políticas precisam tratar risco, a questão dos instrumentos contratuais também precisam avaliar risco, a transferência internacional tem um elemento de risco, inclusive de relatório de impacto, o artigo, o inciso 9, né, do artigo 16, ele fala sobre a questão do programa de governança e privacidade, e também Privacy by Design by Default, e o teste de balanceamento, a nomenclatura, ou seja, os elementos que são importantes dentro desse modelo. Para a gente concluir, o GRC e a LGPD, eles precisam estar integrados. Então, a governança em privacidade precisa estar alinhada com a governança organizacional. A conformidade com a LGPD precisa estar alinhada com a conformidade organizacional. O risco em LGPD precisa estar alinhado à gestão de risco organizacional. A IA, ou seja, a parte do artigo 20, fala de decisões automatizadas, precisa estar alinhado com o GRC de IA. E tudo isso precisa estar integrado. Esse é o desafio, é isso que todos estão buscando. Então, a LGPD não é uma atividade isolada, mas é uma parte do GRC corporativo. Eu já propus para vocês, entrem em contato com a gente, podem entrar comigo ou com alguém da módulo que vocês conheçam, ou entram aí no QR Code que vai ficar logo depois. E um ponto que nós temos, né, uma visão de solução que a gente pode apresentar, de dar monitoramento, de automatizar o processo, de gerar indicadores e aceleradores utilizando inteligência artificial. Pessoal, então é isso. Obrigado. Eu tenho que pular aqui para outro encontro. Agradeço aí a atenção de todos vocês. Vou deixar vocês com o Alberto, que vai fechar o nosso evento. Alberto, hoje eu não responderei as perguntas. Então, pessoal, até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado. O pessoal não chegou ainda a encaminhar nenhuma pergunta, nem dúvida específica aqui pelo nosso chat, né, mas ainda temos um tempinho aí de 5, 10 minutinhos, então, só para, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar.
né? Então, eu só queria até aproveitar então esse momento, né? Eu sou suspeito para falar, né? Porque a mentalidade de risco aí está o tempo inteiro ligada, né? Então, eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta então para o Lira, né? Porque eu até estava vendo, Lira, você fez aquela busca do termo na legislação e aí eu dei uma olhada aqui na resolução 615 do CNJ e procurei a palavra risco e encontrei 72 vezes o termo risco, né? Então, assim, onde tem risco é o deve, devem, deverão, etc. e tal. E aí, a minha dúvida e a pergunta, ela vai no sentido do seguinte: é tanta coisa para fazer, né? 72 ocorrências lá do termo risco, várias recomendações do deve e deverá. é, Quais seriam, assim, duas ou três, né? Assim, ou aquelas medidas que seriam que você consideraria assim mais urgentes, né, para implementar, ou até aquelas que como a gente já viu no passado, aquela resolução do TCU, né, no caso aí do Cássio Ramos, ele participou, que eram os 5 controles de segurança para ontem, né? Então, assim, o que já deveria estar implementado ali nos tribunais, né? Segundo a resolução 615, que deveria ser para ontem. Legal, boa pergunta, Alberto. Acho que a primeira coisa a fazer é verificar o quão distante você está das regras que estão definidas nessa resolução. Então, o melhor a fazer é realizar uma avaliação de conformidade. Ou seja, inventaria as iniciativas de A, seja em projeto, seja adoção de sistema, etc. Prepare essa avaliação, faz a avaliação de conformidade, que você vai gerar o rol de tratamentos a serem realizados, de não conformidade. Esse rol de tratamento, isso já é um projeto interessante que você já vê a distância do que está implementado frente a essa norma. E aí depois, esse rol de ações a serem feitas, organizadas aí por tipo, você pode, então, gerar os projetos, né? Então, por exemplo, itens básicos, né? Como formar o comitê, grupos de trabalho, criar um arcabouço de documentação de política, com diretrizes, normas, procedimentos, instrução. Já começar a evocar a área de auditoria interna para também começar a fazer essa avaliação. E também importante, uma campanha de divulgação para todos que estão envolvidos. Então, por exemplo, tem uma vara no interior do estado que tem uma pessoa lá, um servidor, por exemplo, um magistrado, que por sua conta criou uma conta numa IA generativa qualquer, seja pelo e-mail funcional, seja por um e-mail particular, pago ou não pago, e começou a utilizar até para auxiliar nos serviços judiciais. Isso já é um grande risco. Então, essa campanha de divulgação, essa orientação, fruto de uma normativa que você já começou a construir, é importante para já criar engajamento. E aí, dividir projetos em política, na parte de gestão de risco, que é bem específico dessa resolução, auditoria, a conformidade, a divulgação e começar a monitorar incidente, indicador, risco, seriam as principais frentes, vamos dizer assim, né? Respondido? Legal, legal, Lira. Importante aí até esse diagnóstico, né, que você colocou, importante aí traduzir, né, porque sem dúvida a gente sabe aí que as organizações, os tribunais, eles ficam aí depois com uma lista aí, um to-do list, com uma série de coisas para fazer e a própria mentalidade de riscos é o que nos ajuda a criar essa priorização, né? Então tem coisas que são muito mais impactantes, então tem que fazer logo a curto prazo mesmo, né? Algumas questões a gente pode esperar um pouco, a médio prazo, e outras até a gente pode colocar para um pouco mais aí de maturidade para frente, né? Então, a própria gestão de riscos, usando lá os métodos, os critérios de probabilidade de impacto, né? Regulatórios ou mesmo de impacto no negócio, nos ajudariam aí a priorizar essa lista do que fazer, essa quantidade de coisas e de práticas recomendadas, necessárias e requeridas, dentro de uma visão aí até porque não dá para fazer tudo junto, né? Mas uma visão de pequeno, médio e longo prazo. Aí eu ia perguntar agora para o Cássio, já que a gente está falando das resoluções,
Eu estava olhando aqui o artigo 37 da Resolução 370, né, que do CNJ, que é da Estratégia Nacional de TIC, de TI. Né? E aí, nesse artigo específico, ele fala da necessidade de se ter aí os planos de gestão de continuidade de negócios, considerando, né, já que você trouxe algumas informações públicas aí, de possíveis incidentes cibernéticos, né, que tiveram em tribunais aí no setor judiciário, e um deles aí que causou realmente grande estrago é o ransomware, né, que é realmente aí o sequestro de dados, onde paralisa mesmo os sistemas e aí toda a sociedade fica fora do ar. Realmente essa medida de gestão de continuidade de negócio parece ser relevante, né? Então, um pouquinho, se você puder discorrer um pouco sobre gestão de continuidade de negócio nesse contexto de ataques cibernéticos. Bom, Alberto, o que eu tenho visto, né? O modelo de gestão de continuidade de negócios antigo, aquele, vamos dizer, que a gente fazia tudo com planos escritos, planilhas de Excel, e que não tinha integração entre os setores e não tinha nenhum tipo de automação, uso de inteligência artificial. Esse plano é um plano difícil de, quando acontece o incidente, ele ser colocado em funcionamento. O que eu tenho visto cada vez mais é as empresas, instituições, sejam públicas ou privadas, buscarem sistemas, e aí quando eu digo sistemas, eu também incluo metodologias mais modernas, em que a gente consiga automatizar grande parte do processo, por exemplo, nas entrevistas de BIA, e quando acontece de fato um incidente, a gente tenha um sistema que consiga gerenciar as ações que têm que ser tomadas por diversos atores. Porque quando existe uma descontinuidade, diversos atores precisam tomar ações. E isso, dentro de um plano, vamos dizer, um plano estático, às vezes é muito complicado no meio do calor da batalha, às vezes você não consegue, vamos dizer, orquestrar todas essas ações. Quando a gente tem um sistema que automatiza todas essas informações e define os passos, além da gente ter isso aí de forma gráfica, isso facilita muito tanto a reação ao incidente como a tomada de decisões. Eu queria complementar, Alberto. Eu fiz uma provocação aqui ao ChatGPT. Eu coloquei a apresentação, fiz um prompt e pedi para o ChatGPT, colocar uma mensagem de encerramento para essa apresentação. E o chat, ele disse o seguinte, né? A segurança da informação não é apenas uma barreira tecnológica, mas um pilar da confiança do Poder Judiciário. Ela precisa ser continuamente gerenciada e baseada em melhores práticas, garantindo que processos, pessoas e tecnologias atuem em conjunto. Proteger dados significa proteger direitos, assegurar justiça e preservar a credibilidade das instituições. E a responsabilidade é de todos nós, seja da justiça ou não. E aí, como frase final, ele sugeriu o seguinte: segurança da informação é justiça protegida. Eu fiz questão de colocar isso porque foi uma provocação no ChatGPT e eu acho que ele deu uma resposta bastante interessante aí para que a gente possa refletir, porque de fato né? É preservar os direitos de todo cidadão. Beleza, obrigado, Cássio. Eu já ia até pedir, que já estamos chegando no nosso limite da hora aqui, para que você fizesse suas considerações finais. Eu acho que você já acabou fazendo elas juntas aí com o seu parceiro ChatGPT. Ficou excelente. Então, eu vou passar para o Lira também fazer as considerações finais, mas antes, Lira, tem uma contribuição aqui do Gilmar, que ela fala sobre a questão da IA autoatualizável. Se você puder comentar também isso, e aí você já emenda as suas considerações. Legal, Gilmar, agradeço aí a participação, que você até ressaltou sobre o risco de compartilhamento, né? Já que essa IA é autoatualizável. E aí é importante que, por exemplo, quando a IA for compartilhar os dados, pelo menos na resolução, isso é vedado, ou seja, nem para treinar o modelo é permitido. Então, e aí tem as IAs, por exemplo, que nunca compartilham dados, né, de usuário, por exemplo, que é um notebook LM,
Copilot, Perplexity, mas tem aqueles sistemas de IA generativo que ou já vem desativado isso, então ótimo, é o caso do Claude, ou você tem que desativar o compartilhamento, porque já vem compartilhado, vamos dizer assim, que é o caso do Gemini e do ChatGPT. Mas tem aqueles casos que não deixa nem você interagir para compartilhar ou não, que ele de fábrica já vem compartilhando, que são o DeepSeek, por exemplo, e o Humanos. Esse, então, não pode ser utilizado mesmo, criando realmente esse risco aí dessas IAs auto-atualizável, por exemplo, que compartilham informações, dados, etc. E para finalizar, assim, foi bom ter participado dessa live e a gente está à disposição para fazer uma específica para vocês, se for o caso. Então, a empresa e a organização que quiser, nos acione, que a gente estuda a organização e apresenta, então, faz uma apresentação para o time de vocês parametrizado, vamos dizer assim, né? Bem do jeito que vocês entendem com o que é o GRC dentro das organizações de vocês. Então, estamos à disposição aí. Muito obrigado. Obrigado, Lira, também. Então, para finalizar, pessoal, mais uma vez aí, agradecer a presença de todos. Eu acho que essa live ela foi importante. Pena que o Fernando Neri não conseguiu ficar com a gente até esse finalzinho aí, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer contribuição, podem deixar aqui o aviso aqui no nosso chat, a gente encaminha, né? Acho que o tema é bastante amplo, né, para a gente cobrir nesse curto espaço de tempo, mas eu acho que a gente conseguiu cumprir a nossa agenda, né, que era criar exatamente esse link da governança, risco e compliance no judiciário, né, trazendo também esse componente de inteligência artificial, que não deixa de ter relação com governança, risco e compliance, né? A gente acabou abordando, então, essa visão integrada de todos esses temas, mas também considerando algumas dessas resoluções importantes, né? Não só resoluções genéricas, mas resoluções do CNJ, né? Em relação à TIC, em relação à inteligência artificial. E também é interessante, né? Porque algumas dessas resoluções elas enfatizam muito o que deve ser feito, né? Sendo que outras, de uma forma mais detalhada, como fazer, né? E acho até também, de novo, com a nossa mentalidade de risco e com a abordagem das normas técnicas, né? Existem muitas normas técnicas, principalmente as normas da ISO, que são referências do TCU, são referências do CNJ, são referências do governo brasileiro, né? Que encontram-se traduzidas pela BNT e que, na verdade, consolidam exatamente essas melhores práticas que muitas dessas leis, né? A LGPD fala sobre a importância de implementar as melhores práticas, né? A inteligência artificial implementar as melhores práticas, e nada do que melhor prática do que as discussões e as normas técnicas publicadas pela ISO, né? Então, eu deixo aí realmente como consideração final essa questão do uso das normas, né, como um padrão sistemático ou melhores práticas para atender aí não só a parte regulatória, né, que nos exige e obriga, os requisitos que precisam ser atendidos, mas também diretrizes gerais. Eu estou vendo que o Lira, eu acho que levantou a mãozinha, deve ter um último aviso aí, Lira. Rapidamente, que é o seguinte, se vocês olharem, por exemplo, para o logo da Módulo, né, das marcas, a gente diz que nossas soluções são empowered by AI, né? Então, a gente utiliza também a inteligência artificial para ajudar na gestão. Por exemplo, fazendo a integração das nossas soluções com Teams. Então, ao invés de você mandar um e-mail cobrando uma pessoa, a inteligência artificial cobrando no Teams da pessoa uma pendência, uma atividade que está por vencer, uma aprovação que precisa ser realizada, e assim sucessivamente. Ou então, agilizando mesmo processos de gestão de privacidade, como, por exemplo, para que você possa fazer aqueles relatórios todos que o Fernando comentou. Um teste de balanceamento que demorava uma semana, com a inteligência artificial, alguns minutos, você já facilita a emissão. Então, esse é o recado meu final sobre isso. Tá. Eu estou só deixando uma mensagem final aqui também no chat, né? Porque algumas pessoas me perguntam aqui em off também como que faço para participar e colaborar ou indicar alguém para esses comitês da ISO que discutem as normas técnicas. Eu vou deixar com vocês aqui o meu e-mail
E aí, caso vocês queiram ter mais informações, como participar ou indicar alguma pessoa para participar desses comitês, seja comitê específico de gestão de riscos, o comitê de segurança da informação, o comitê de inteligência artificial, fica aí meu e-mail, fiquem à vontade, então, de me encaminhar por e-mail. E, mais uma vez, muito obrigado aí por todos aí, pela paciência e audiência de vocês, e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até logo. Oi, pessoal.